Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Hoje é um sabadão, dia 26/9/2020. Estamos aqui para fazer esse comentário evangélico mais uma vez. E assim, eu quero desejar a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, esse canal do Frei. E assim, gostaria de lembrar que toda assistência espiritual continua sendo feita, nós temos as vibrações da casa, então todos estão amparados, e principalmente amparados por Deus e pelo nosso Mestre Jesus, além do nosso querido Frei Anselmo, esse espírito que tanto nos ajuda. Então, assim, muita fé, muita tranquilidade, muita esperança, que logo estaremos todos juntos novamente na nossa querida casa de Frei Anselmo. E assim, vou convidar a todos agora a fecharmos os nossos olhos. Vamos agradecer a mais uma semana por estarmos juntos, reunidos, em nome de Jesus, esse nosso irmão mais velho que tanto nos ajuda. Vamos rogar ao Mestre que leve até o Pai toda a nossa gratidão, porque precisamos agradecer. A gratidão é o engrandecimento do Espírito. E assim, Mestre, estamos aqui reunidos em seu nome, Mestre. Pedimos encarecidamente que a sua luz se faça em cada lar, em cada região desse planeta e do nosso Brasil. E pedimos, Mestre, nos ajude com a sua intuição, ser conosco, hoje e sempre, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos começar, a fazer esse comentário evangélico maravilhoso. E antes de começarmos, eu quero pedir, para que todos curtam as nossas redes sociais. É muito importante, principalmente nesse momento, meus irmãos, minhas irmãs, que divulguemos a doutrina do Mestre, a doutrina dos Espíritos, porque assim, nem que seja um pouquinho de luz entre em cada lar. E assim, o conforto esteja com todos os nossos irmãos. E para isso eu vou pedir, no YouTube, nosso canal, que vocês entrem lá, curta esse vídeo. Se não gostou, não curta, Mas se gostou, curta o vídeo e não esqueça, curta o canal também. São duas coisas diferentes, curtir o vídeo e curtir o canal. E ainda tem um sininho que vocês vão ver lá no canal do YouTube. Clique nesse sininho, assim, todo vídeo que entrar no canal do Frei Anselmo, vocês receberão uma notificação, tá bom? Então, nosso canal do YouTube é novo, contamos com a ajuda de vocês. Compartilhem esse vídeo, tá bom? Com seus amigos, com seus familiares, as pessoas que são simpatizantes da nossa doutrina. Nossa página do Facebook no Frei Anselmo está como @grupo Frei Anselmo. Essa é a página do Frei Anselmo. Não confundam com grupo, tá? Grupo é outra coisa. O endereço é Grupo Frei Anselmo, mas você vai para a página do Frei Anselmo. Curta a página também, tá? Compartilhe sempre que tiver algum post lá, vai ajudar bastante a gente. E o Instagram, O Instagram está como @Frei Anselmo. Então aqui eu peço encarecidamente, curta as nossas páginas, fique por dentro, comentem. É muito importante a opinião de vocês. Lembrando que a casa está a todo vapor, tá bom? Então vamos lá, vamos começar agora sem mais delongas. Poxa, eu estou com muita saudade da casa, vi saudade de vocês, de estar presente, Em pensamentos e no coração nós estamos juntos, Mas é a presença, às vezes, faz aquela falta, aquele abraço, aquele aperto de mão, não é verdade, meus irmãos, minhas irmãs? Então vamos lá, vamos falar desse livro maravilhoso, O Vinha de Luz, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier e por esse grande espírito de luz que é o Emmanuel. Na lição 3 nós vamos abordar o necessário. É uma lição muito forte, é uma lição que vai mostrar para nós uma reflexão que precisa ser colocada todos os dias em nossas vidas.
tá bom? Então, leiam esse livro, é muito interessante. E lembrando, toda semana, às quartas-feiras, às 8 horas, e aos sábados, às 15, teremos vídeos novos no canal. É muito importante que vocês assistam, tá bom? Então vamos lá. Lição 3, o necessário. Mas uma só coisa é necessária. Jesus disse isso. E Lucas trouxe no capítulo 10, versículo 42. Vocês vão entender hoje por que ele disse que só uma coisa é necessária. Então, no decorrer da lição, nós vamos abordar isso com muita tranquilidade. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Como disse o nosso querido Chico Xavier, podemos fugir da morte, mas não vamos fugir da vida. Por quê? Porque a vida continua. Então, meus amigos, independente do que façamos na vida, nós não vamos fugir do nosso desencarne. Então, por isso, precisamos fazer tudo que tiver que ser feito do melhor enquanto estamos aqui nessa roupagem, nesse corpo maravilhoso que nós temos, tá bom? Nunca vamos esquecer disso. Administrará interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço. Olha que interessante isso. De vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Então, o que significa esse pedaço da lição? Por mais que tenhamos planejamento, por mais que tentamos controlar a nossa vida, nós não vamos conseguir controlar tudo. Isso é besteira. Não dá para controlar tudo. O que nós podemos controlar? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Ademais, é impossível controlar o que o nosso irmão pensa, o que a nossa irmã pensa, o que ele faz. Nós não podemos controlar as outras coisas. Podemos controlar isso que eu coloquei, nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas atitudes. E como disse, já é uma frase célebre, né? Que eu tenha discernimento para entender o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar. Tá? Isso é muito importante. E não importa, sempre temos que agir para nos elevarmos. Bom? Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá ao dinheiro. Então, assim, não importa a fortuna que você ganhe ou que você tenha. Inclusive, aqui nós estamos falando do dinheiro, né? Nós não vamos saber para que caminhos nós vamos através disso que está acontecendo conosco. Porque muitas vezes a gente pensa em ganhar, em amealhar somente dinheiro, mas qualquer tipo de ganho, seja da saúde, seja do trabalho, nós vamos ignorar por muitos anos para onde seremos conduzidos. Lembre-se, nós temos que nos preocupar com o necessário, como diz a lição. Não dá para a gente controlar tudo, é impossível. Nós temos um Pai misericordioso, temos o nosso Mestre Jesus, esse irmão que cuida de nós. Então, assim, não podemos querer controlar tudo. É impossível, tá bom? Improvisarás pomposos discursos, contudo desconheces as consequências de tuas palavras. O que significa isso, né? Nós, muitas vezes, falamos, julgamos, conversamos, mas, assim, nós não medimos as nossas palavras. Em que sentido? Muitas vezes nós falamos algo e nós não temos a ideia do alcance da nossa palavra. Porque a nossa palavra, ela vem com pensamento, ela vem com energia, ela vem com sentimento. E que sentimento que nós colocamos nessas palavras? Vamos refletir, meus irmãos, minhas irmãs. Que tipo de sentimento que a gente utiliza quando a gente vai falar com o próximo? Principalmente naqueles momentos que nós não estamos bem, ou que até nós tenhamos um acesso de raiva ou de cólera, nós estamos emitindo uma palavra.
E quando você emite uma palavra, não tem volta. E aqui, essa lição mostra para nós, desconhece as consequências de suas palavras. Portanto, precisamos cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, para que as nossas palavras sejam consoladoras, sejam de paz, sejam de equilíbrio, porque nesse momento que nós vivemos, muitas vezes nós falamos de bate-pronto, ou às vezes cometemos até o sincericídio, né? Que eu falo ser sincero sempre, sincericídio não. O que é o sincericídio, né? Essa palavra é você ser sincero ao ponto de você magoar uma pessoa. Você pode falar a verdade, você deve falar a verdade, mas sem magoar alguém. Sempre com brandura, com mansuetude, porque nós desconhecemos as nossas palavras. Vou dar um exemplo bom. Às vezes você está parado no ponto de ônibus, tem uma pessoa, muitas vezes ali sentado, ou tem um morador em situação de rua, e você fala um bom dia, você pergunta se a pessoa está bem, né? Às vezes você até conversa com essa pessoa antes do seu transporte público chegar. E às vezes você não conhece a força dessa palavra que você deu, de um bom dia, de uma boa tarde, de estender uma palavra ao irmão. Muitas vezes aquele irmão estava pensando que ele estava sozinho. Muitas vezes ele estava imaginando até tirar a própria vida. E às vezes 5 minutos de palavra, nós sendo utilizados pelo plano espiritual, muitas vezes, na maioria das vezes, nós conseguimos colocar uma palavra para esse irmão e conseguimos demovê-lo da ideia, muitas vezes, de cometer um crime, de cair numa depressão e até de tirar sua própria vida. Então, a importância da palavra, ela é muito grande. E você vai embora para casa, pegou o seu ônibus ou foi embora a pé e não soube o bem que você fez por uma palavra boa. Mas a gente também tem que pensar, por isso que é importante nós não distribuirmos palavras ruins, né? Xingamentos, junto de pensamentos negativos. Por quê? Porque você não vai ver a consequência das suas palavras. Muitas vezes você joga uma pessoa para baixo, porque às vezes é um irmão ainda que não tem o mesmo conhecimento que você, ou está passando por uma dificuldade. Basta a gente lembrar que os nossos 8 bilhões de encarnados que estão aqui, mais os desencarnados, aí que pode pôr 3, 4 vezes esse número, todos carregam algum tipo de sofrimento, tá bom? Não existe alguém no planeta que não sofra. Então, muito cuidado com as nossas palavras, tá bom? Vamos começar a melhorar nossas palavras, começando de dentro de casa. É muito importante. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles, para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Então, mais uma vez, uma frase forte, né? O que a gente está construindo dentro de nós mesmos? Que tipo de edificação que nós estamos fazendo nos nossos dias? Quais são os nossos pensamentos? Quais são os nossos sentimentos? Porque é impossível você pensar positivo se você estiver sentindo mal. Fica incongruente. Não dá. É fogo e água. Não dá para juntar os dois. Então, nós precisamos entender o que acontece dentro de nós. Precisamos do famoso vigiar e orar. Precisamos entender o que tem dentro de nós. Isso é muito importante. Experimentará muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. O que significa isso? Vocês vão ver no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma parte da lição que é o bem sofrer e o mal sofrer. É disso que nós estamos falando. O que é o bem sofrer? É inevitável no planeta que nós estamos, que é de expiações e provas, que nós tenhamos problemas. Novamente, acabei de falar, todos nós temos as nossas dores.
quando a dor chegar, quando o sofrimento chegar, o que nós precisamos fazer? Saber sofrer. É o bom sofrer. Como? Com resignação, com paciência, com muito equilíbrio e, principalmente, agindo sempre para o bem, sempre para a caridade. Ação é tudo. Não é sofrer de braços cruzados, tá? É fazer alguma coisa para se ajudar. Mas não esquecer que o Pai está conosco. E o que é o mal sofrer? É quando chegar o momento da prova, chegar o momento da expiação, você simplesmente reclamar, você blasfemar contra Deus, acreditar que você é injustiçado, acreditar que você é uma vítima. E nós sabemos, quem estuda a doutrina espírita sabe que não existem vítimas. Todos nós somos os causadores das nossas próprias dores. Então, o bem sofrer e o mal sofrer depende de nós. O que acontece? Quando a prova chega, ou a expiação, como eu falei, você tem duas alternativas. Se você passar bem por isso, acabou e aprendeu. Se você passar mal, vai novamente, em algum momento, passar tudo de novo, até aprender. Então, é muito importante nós sabermos sofrer. Isso não significa, tá, que nós, espíritas, gostamos de sofrer. Não é isso. É porque, através do estudo, nós sabemos que o sofrimento é necessário por quê? Porque nós bagunçamos o nosso passado. Ou, nosso passado que eu falo, outras vidas, ou nessa própria vida. Então, é a lei da ação e reação. Bagunçou, tem que arrumar. Não é assim que a gente faz? É em tudo na vida. Então, quando chegar o sofrimento, agir, paciência, resignação, muita oração, muita prece, e que tudo passa. Como diz o Chico, né? Tudo passa. E o mal sofrer, repetindo, porque isso tem que entrar dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente. Mal sofrer é quando nós estamos na lição, que é exatamente esse momento que nós estamos vivenciando da pandemia. Quanto mais reclamarmos, nós vamos voltar para fazer a prova tudo novamente. A gente não pode esquecer disso, tá bom? Vamos prestar bem atenção nesse trecho. Exaltarás o direito com um verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não estejas, senão, estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. O que significa isso, né? Exaltarás o direito com um verbo indignado. Quando a gente fala com raiva, quando a gente fala com arrogância, quando a gente utiliza a maledicência, por mais que tenhamos direito, a gente perde a razão, né? Nós precisamos ter a disciplina em tudo que nós fizemos. Inclusive, muitas vezes, quando a gente utiliza a palavra disciplina, as pessoas têm um pouco de medo, dá a impressão que disciplina... O que é disciplina, gente? É fazer o que tem que ser feito. Ponto. Disciplina é fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível. Então, não adianta nós, muitas vezes, ficarmos zangados, querer brigar, querer acreditar que nós temos razão sobre tudo, principalmente no momento que nós vivenciamos, né, onde as pessoas... Nós vivemos uma democracia, cada um tem o direito de pensar o que quer. Nós temos que respeitar. Você pode discordar, você pode simplesmente não gostar da situação, mas temos que respeitar os nossos irmãos. Então, vamos disciplinar o nosso verbo, a nossa palavra e o nosso pensamento. Palavra e pensamento tem que ser disciplinado a todo momento, junto com o nosso sentimento. Porque senão, nós vamos emitir uma energia negativa e essa energia vai voltar para nós. Isso é muito importante que a gente simplesmente reflita. Essa lição do que é necessário, ela é muito importante. Uma pausa para a água, né? Ninguém é de ferro. Prosseguindo. Uma só coisa é necessária. Novamente, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora, dedicada e ativa. Agora nós vamos entender por que ele está usando essa frase. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos, vou repetir,
compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, do nosso Pai Celestial, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei, as leis da natureza, as leis de Deus. Isso é o necessário, somente isso é o necessário. Continuando, realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual, olha que importante, de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Ou seja, vamos perder a nossa reencarnação, vamos ficar estacionados. E a gente não quer isso, né? Então, esse necessário é se atentar ao que verdadeiramente vale a pena. A vida espiritual, somos espíritos. Nós precisamos entender isso todos os dias que saímos das nossas camas ou quando vamos dormir. Somos seres espirituais vivenciando uma jornada na carne. Isso é só por um tempo. E aí, né, eu vou trazer um trecho aqui, eu vou contar rapidamente essa história, que acho que todo mundo conhece, ou pelo menos a maioria conhece. E Jesus, né, diz assim: Marta, Marta, tu andas muito inquieta e te embaraças com cuidar em muitas coisas. Entretanto, só uma coisa é necessária. De novo, Jesus falando: Maria escolheu a melhor parte, que lhe não será tirada. O que significa? Marta e Maria eram as irmãs de Lázaro. Lázaro, aquele que Jesus trouxe novamente à vida lá no relato da Bíblia, né? Que na realidade ele não estava morto, né? Mas isso é outro assunto, é só para deixar vocês com curiosidade. Então Jesus visitava a casa de Marta e de Maria, né? As irmãs do Lázaro. E lá ele conversava, fazia o evangelho, orientava os apóstolos, os discípulos. E nesse momento, Marta estava totalmente atarefada com as coisas da casa. Provavelmente ela estava fazendo o almoço, né? Estava muito atarefada. E Maria estava ouvindo as sábias palavras do nosso Mestre Jesus, ouvindo os seus conselhos, ouvindo as suas orientações. E Marta estava desesperada, porque estava fazendo tudo sozinha, tinha bastante gente na casa. E ela chegou, pediu para falar para o mestre: olha, mestre, pede para Maria vir me ajudar. Pede para ela ajudar, que eu não consigo fazer tudo sozinha. E aí foi quando Jesus utilizou essa palavra aqui, né? Essa frase: Marta, Marta, tu andas muito inquieta e te embaraças com cuidar de muitas coisas. Entretanto, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que lhe não será tirada. É a parte espiritual, é a parte da elevação, é a parte do aprendizado espiritual. Jesus sempre falou para os espíritos, para nós. Ele nunca esteve preocupado no sentido da carne, sempre no sentido da orientação espiritual. E por isso que ele mandou o Consolador Prometido, a doutrina espírita, para explicar os ensinamentos dele de 2000 anos atrás. Então, nós também precisamos começar a entender o que é necessário em nossas vidas. Já parou para pensar? Vamos fazer uma reflexão agora. Vou fazer rápido silêncio. O que é necessário na sua vida? Você já sabe. É buscar a caridade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é o básico. Você já sabe. É isso que é necessário. Ah, poxa, Kleber, mas na realidade eu preciso também da vida material. Nós sabemos, ela é também necessária. Mas o que realmente importa é a nossa elevação espiritual. É passar por essa reencarnação aprendendo, fazendo a caridade, perdoando, amando, buscando ser o melhor que nós podemos, cada um dentro das suas forças, mas fazendo o seu máximo. Cada um
Nós precisamos pensar que nós estamos numa escola. Cada um está numa série, cada um está num momento. Então, o esforço de uma outra pessoa pode ser que ela tenha mais força. O esforço do outro pode ser menor, mas é porque ele está dando a força que ele tem, cada um dentro da sua evolução, do seu momento. Então, o necessário aqui, a grande lição é a vida espiritual. Nós não podemos esquecer disso. O necessário é a vida espiritual. Então, se você tem dúvida, se você ainda ficou com dúvida, abra o Evangelho segundo o Espiritismo. E você vai entender em cada lição o que é necessário nessa vida. Você vai entender por que a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, o necessário é seguir o Mestre Jesus. O necessário é nos evoluirmos espiritualmente. Isso é necessário. Precisamos trabalhar, sem sombra de dúvidas. Precisamos descansar? Também precisamos. Precisamos ter um pouco de lazer? Precisamos também. Mas precisamos nos evoluirmos espiritualmente. Esse é o momento. Essa é a hora. Não podemos mais esperar. E por que não podemos mais esperar? Porque Jesus está conosco. O Mestre nunca esteve ausente. Precisamos procurá-lo. Precisamos perguntar, Mestre, me mostre realmente o que é necessário quando nós temos dúvidas. Mas eu acredito, dentro do meu pouco conhecimento, que ficou bem claro que o necessário é nos melhorarmos dentro do que nós podemos, dentro da nossa evolução. Cada um dentro da sua evolução. Então, nós não podemos esquecer a importância de praticar o bem. Ficar em cima do muro não resolve. O necessário é praticar o bem. Começar a nos olharmos como irmãos. Começarmos a entender que aquele irmão que está dentro da nossa casa não veio pelo endereço errado, ele está lá corretamente. Aquele trabalho que nós temos é o trabalho que a gente precisa. Aquela esposa, aquele esposo é o que nós precisamos. Tudo que está na nossa vida não tem endereço errado. As coisas que acontecem, os tropeços, é culpa nossa. É por nossa bagunça, novamente repetindo. Vida passada ou nessa própria vida. A maioria está nessa vida, tá? Não vamos nos enganar. Então é muito importante, eu gostaria muito, caso vocês tenham ficado com dúvidas, deixem comentários, tá? E aí nós vamos tentar ir respondendo, tá bom? Então, assim, o necessário é praticarmos a caridade, é nos elevarmos espiritualmente. Estamos numa escola, não viemos a passeio. E temos o Mestre está conosco, o Mestre nos consola. Nós temos nossos mentores espirituais que estão conosco. Temos os nossos familiares. Nós não estamos sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Nós temos a casa de Filha Anselmo também, que nos acolhe com muito amor. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, saudades enormes de ver o rostinho de todos vocês. Mas lembrando, Jesus está conosco, tá bom? Nunca esqueçam disso. E só para relembrar, né? Esqueçam de curtir nossas redes sociais, tá? Se possível, nos ajude também com o que você puder, tá? Seja mantimentos. A casa tem um dia certo para receber, vocês entrem no site também, tem nas redes sociais o dia, o horário. Nos ajude com o que você puder, com roupas usadas. As pessoas precisam de roupas a todo momento. Aquele sapato, aquela meia. Só não entregue nada que esteja rasgado, inutilizado. Nós não temos condições de remendar roupas, ou às vezes de comprar um cadastro para um sapato, para um tênis. Ajude. Essa é a verdadeira caridade. Tá?
nós distribuímos todos os meses mais cestas básicas do que a gente costumava, até por questão desse momento. Nos ajude. E quem já nos ajuda, saiba que Jesus está lhe abençoando cada vez mais. Nós agradecemos de coração a ajuda de todos esses irmãos que vêm contribuindo conosco, não só nesse momento da pandemia, mas desde antes, mas principalmente agora nesse momento da pandemia, tá bom? Então, muito obrigado, tá? E deixar aqui uma frase, né, que ilustra bem o que é necessário. Olha aqui, gente, para a gente terminar. Mas buscai primeiro o reino de Deus, que ele está dentro de nós, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, eu encerro esse comentário evangélico, agradecendo a oportunidade de estar mais uma vez conversando com vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, que a paz de Jesus esteja em cada lar de vocês. E, por favor, não esqueçam de fazer o Evangelho no lar. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.